Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 8 de março de 2018, 17 horas e 38 minutos. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, então eu presto a minha homenagem a todas as mulheres que assistem o programa. São muitas, inclusive, pelos e-mails que a gente recebe, dúvidas e também os comentários postados ali na área disponibilizada pelo YouTube. E para todas as mulheres que fazem parte da vida dos nossos amigos que compõem essa comunidade, sejam as mães, irmãs, esposas, filhas e pessoas que tenham importante que sejam do sexo feminino. Então, mais uma vez, os meus parabéns. Todas elas são muito importantes para que as nossas trajetórias sigam um caminho com mais suavidade, mais amor e harmonia. Ok? Então, aproveito para dar o primeiro recado de hoje, pessoal, falar sobre a imersão técnica Top Traders. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, nós estamos fazendo a pré-lista. Qualquer dúvida você escreva para suporte@toptraders.com.br, ali você pode pedir a sua reserva mandando o nome e o e-mail, ou você navega pela nossa página aqui que fala sobre a imersão e te possibilita fazer a reserva. Fala sobre preço, valores, maiores detalhes, o que você ganha antes, o que você ganha depois, fala sobre mim. Tem depoimentos de alguns alunos, tem um vídeo explicativo sobre a imersão, inúmeras dúvidas, as mais comuns e pertinentes. Você coloca o teu e-mail aqui, me avise, automaticamente cai na base, pessoal, ok? Então você pode ficar tranquilo, você colocou o e-mail aqui, pediu para avisar. Você estará na pré-lista e tem duas vantagens principais. A primeira é um desconto substancial em relação ao valor de tabela, e o segundo, você tem garantia de participação, uma vez que, em geral, entre 80% e 90% das vagas são preenchidos na pré-lista. Então a gente manda para a pré-lista primeiro, olha pessoal, você se inscreveu na pré-lista, está aqui o link para você se matricular, a gente vai divulgar para o mercado a partir da data tal. Então você pode ir lá, se inscrever. No primeiro lote, depois a gente trabalha com o segundo e terceiro lote para montar a turma. Eu vou deixar o link também para que você se inscreva para receber o informe cenário de manhã no seu e-mail. E para quem acompanha aqui o nosso canal, peço que se inscreva, compartilhe o vídeo. Se tiver algum comentário, dúvida ou pedido de algum ativo, deixe na área disponibilizada ali pelo YouTube. Recados dados, vamos ao vídeo. Falando aí primeiro de criptomoedas, né? Nós comentávamos ontem que o caminho mais provável para essa quinta-feira e para amanhã também, na minha visão, seria de baixa, de desvalorização para as criptomoedas. Ontem, pessoal, saiu alguma coisa da SEC, que seria a CVM lá dos Estados Unidos, falando de regulação. E houve um boato que a Binance, que é uma das maiores corretoras do mundo, inclusive muito bem avaliadas por alguns amigos, alunos, inclusive eu tenho conta aberta lá, teria sofrido um ataque de hackers. Nada se confirmou por enquanto. Como eu não tenho posição, então eu também não posso falar para você nas entranhas ali se aconteceu alguma coisa, né? Então vamos ver se eles se posicionam aí. Então nós vamos falar das criptomoedas. Então uma sessão de baixa bem manjada, né? As criptomoedas são extremamente técnicas, elas serão abordadas na imersão, inclusive. Se tiver oportunidade, vai ter operação, além das explicações também. É mais um bônus, tá? Que eu vou estar fazendo por minha conta. Minha equipe não estava nem sabendo, o que eu acho importante. Então, nós temos aqui o Bitcoin. Ele fez um topo duplo, aqui perto de 12 mil dólares, né? Fez uma nova estrela da noite, como ele tinha feito anteriormente em fevereiro, começou a cair. Então ontem eu falava a vocês o seguinte, olha, existe um ponto aqui que é 9.400 dólares que o mercado tem que respeitar. Porque se ele respeitar, apesar dessa queda atual, ele poderia estar fazendo aqui um segundo ombro. Porque é esse suporte aqui que nós vimos no dia 17/1. Só que tem um detalhe, ele tem que tocar e reagir. Porque o eixo do topo duplo seria em 9.500. Então ele está exatamente onde nós projetamos ontem. Então a decisão é aqui. Acima, se ele, por exemplo,
trabalhar acima de 9.400, acima de 9.500, a compra retoma. Enquanto abaixo de 9.500 nós temos um topo duplo com um provável alvo em 6.048 dólares. Mas claro, vai ter enrosco aqui na região de 7.800, 8.000 dólares também. Então, está aí o Bitcoin e as criptomoedas em geral entre a cruz e a espada, como diria o poeta. Falando do Ethereum nada, do Bitcoin Cash, né? Querendo ou não, pessoal, fez um pivô de baixa, né? Abaixo de 1.149 aqui. Topo, fundo, topo. Então a tendência é que ele busque essa região de 764 dólares, mas terá um suporte importante em 864. Então a tendência é que ele continue em queda no pregão de amanhã. Falando do nosso amigo Ripple, ele ficou 2 semanas praticamente trabalhando sob 90 centavos de dólar, só que abaixo da média de 21. Esse candle aqui disse é queda. Shooting Star, a máxima acima da média de 21, fechou na mínima. Então foi questão de tempo, perdeu os 90. Ontem a mina chegou a bater 82, mais ou menos onde está agora, está 83 e alguma coisa. A tendência é que ele continue em queda. Agora, cravar que ele vai vir realmente no 66 ou no 58 é complicado, porque tem alguns suportes intermediários. Ele vai cair até quando as outras criptos estiverem sob domínio vendedor, pessoal. Ok? E o Ethereum aí na tela, uma das técnicas que eu ensino, é uma das novidades dessa imersão agora. Eu vou abordar de forma um pouco mais ampla o uso das bandas de Bollinger. Não é que eu vou chegar ali, pessoal, eu vou te explicar o que é a banda de Bollinger. Isso daí você vai na internet aí e tem um monte de conteúdo gratuito, enfim, tem um monte de coisa lá. Eu vou te explicar como é que você usa a banda de Bollinger na prática, por exemplo, né? Que é uma novidade para esse curso, né? Como é que eu trabalho com estreitamento, como é que eu trabalho nas extremidades, como é que eu calibro. Então, assim, o Ethereum, por exemplo, ele estreitou as bandas. Deixa eu tomar uma água aqui. Ele estreitou as bandas, só que as médias já estavam apontando para baixo. Então a chance dessa banda abrir para baixo era muito grande. Ele o fez. Vamos ver se vai aqui. Desculpem mais uma vez. Ele o fez. Veio no suporte imediato em 700 dólares. Então a primeira movimentação foi cumprida, que é esse suporte. Se ele montar um fundo agora, ele volta a subir. Mas será que vai montar? É difícil, né? Então o caminho mais provável ao longo dos dias é que ele volte para a região de 575. É muita queda. Assim, pode parecer que não, mas em porcentagem é muito, né? É como eles são voláteis, mas assim, fez um topo mais baixo que o anterior. Então esse é o caminho, até que de repente no meio desse trajeto apareça um sinal. O primeiro sinal é sempre via candlesticks e a gente tem uma outra leitura, mas o caminho da baixa nesse primeiro momento é o mais provável para as criptomoedas. Eu deixei um negócio aqui para mostrar para vocês, depois eu nem vou tirar aqui da tela para mostrar. Hoje na Europa foi um pregão de alta que nós dissemos ontem que era previsível dentro daquele movimento de repique. Eu vou mostrar o índice DAX aqui da Alemanha. Por que era previsível? Porque o Brasil não está colado com a Europa, o Brasil está colado com as bolsas americanas, né? Acabou de sair agora o negócio sobre a taxação do aço e do alumínio do Trump, e a bolsa tinha repicado, já afundou de novo. Então está colado com as bolsas da terra do tio Sam. Na verdade, eu vou mostrar o DAX primeiro. Então, falando do índice DAX, que é o índice de Frankfurt, na Alemanha, que eu acompanho diariamente, e no treinamento eu mostro o site que você pode acompanhar as bolsas da Europa, Estados Unidos. Eu mostro o site de análise fundamentalista, é bem completo, pessoal. Então, o índice DAX é um movimento extremo. Eu comentei com vocês, se a gente operasse, por exemplo, DAX, CAC na França FTSE, a gente não errava um trade, porque a gente fez as leituras aqui de forma perfeita, né?
Aqui no Brasil a gente está bem também, só que lá está mais fácil, aqui está mais sofrido. Então, o índice DAX veio numa região de suporte muito forte, né? Você pode observar aqui, né? Ele fez um rompimento falso dessa região, um engolfo, depois fez outro engolfo, onde que era o alvo da movimentação, média de 21, podendo até fechar esse gap. Só que, teoricamente, os repiques eles vão fazendo topos e fundos mais baixos. Então essa é a tendência até que se prove o contrário, mas esses 3 candles aqui demonstram muita força. Foi feito até de maneira bastante rápida, assim. E falando do índice Nasdaq, hoje nós temos um pregão de alta nos Estados Unidos. Aí você fala, pô, professor, mas aqui no Brasil está caindo e lá está subindo, você está falando que está acompanhando? Sim. A porcentagem, pessoal, é muito relativa. Eu digo as movimentações intradiárias, né? Então, no intraday existem reações positivas lá, o mercado repica. Quando tem reação negativa, então a movimentação intradiária é que vale de fato, né? Então, no caso do índice DAX, ele também está entre a cruz e a espada, porque ou ele forma topo duplo, ou ele rompe essa região aqui e forma um pivô grande, inclusive. Então é um movimento decisivo ali para o índice Nasdaq, a bolsa de tecnologia lá em Nova York. Se a gente estudar aqui, por exemplo, o índice S&P, já é algo diferente. Por isso, existem momentos, por exemplo, hoje, se nós operássemos aqui, o pessoal que segue o nosso trabalho, se a gente operasse petróleo, cobre, minério, ou qualquer bolsa na Europa, seria mamão com açúcar. Como o Ibovespa vai ficar logo logo. São aqueles trades que a gente não pode... A gente vem gravar aqui tão convicto que você tem que ficar comedido para não demonstrar de repente arrogância, porque na verdade é confiança. Então tem momentos que realmente é fácil de ganhar tanto em ações ou índice no dólar. Tem momentos, por exemplo, as bolsas americanas e o mercado doméstico, quem falar que está fácil, aí sim é arrogante, é prepotente, porque não está. Por exemplo, a gente viu que o DAX tem um topo duplo. Aí você olha, por exemplo, o S&P, o desenho é diferente, né? O S&P parece um padrão diamante, que você consegue traçar linhas aqui de retorno por todos os lados, mas parece também um ombro, cabeça, ombro, com essa perna mais baixa aqui. Então a gente trabalha com o cenário mais provável de um ombro, cabeça, ombro, mas não é algo tão claro. Como o mercado doméstico está seguindo lá fora, isso torna a leitura mais difícil. E o índice Nasdaq está descolado do S&P e também do Dow Jones, né? Então, o profissional, por exemplo, eu sou um trader profissional, sou um investidor assim como você, mas que trago aqui a minha leitura das coisas. Sabe, se o camarada disser que está fácil as bolsas americanas aqui no Brasil, é uma afirmação arrogante, sem base, porque não está. Então você vê, por exemplo, o Dow Jones está subindo mais do que o S&P. Aí você fala, professor, mas me explica melhor aí, o que você está vendo aí que é um ombro, cabeça, ombro? Eu vejo o seguinte, pessoal, eu vejo esse primeiro ombro no Dow, ele está descolado, ele é a bolsa que está mais fraca, que ele está abaixo da média de 21, isso embaralha a leitura. Aqui eu vejo uma cabeça e aqui eu vejo a formação de um segundo ombro. Se a gente fosse traçar a neckline, ela seria aqui assim, ó, mais ou menos isso, ó. Aí você fala, pô, professor, mas eu nunca vi uma neckline assim. Não? Mas seria isso. Né? Agora, nada impede também que você entenda que foi quebrado a uma sequência se você tiver, por exemplo, a perda dessa outra linha. Então o trader, pessoal, quando ele quer as coisas que ele vê nos livros, ele acaba tendo uma postura infantil, ele não vai ganhar. Então você tem que ser prático. Professor, mas que tranqueira que é isso daqui?
Isso daqui é um padrão, eu não tenho exatamente uma denominação, mas ser trader, pessoal, é ser flexível, é ser estudioso, é ser trabalhador. Por isso que eu falo que essa história de trader preguiçoso que alguns pregam por aí não é válida. Então, por exemplo, é um padrão que eu, observando aqui, acho que tem uma certa validade. Você traça duas linhas de retorno, se for perdida essa linha, o mercado quebra uma sequência pela linha de tendência de alta que guiou os preços desde o fundo. Não é, mas seria o mesmo raciocínio aplicável no padrão diamante, né? Então é por aí, certo? Então a minha ideia aqui é pensar juntos para que nós possamos aprender e ganhar dinheiro juntos. Só que sempre lembre o seguinte, pessoal, a operação é detalhe. A operação aqui é 1% da importância, 99% é o aprendizado, ok? Que eu humildemente tento passar para vocês aquilo que eu acumulei em 16 anos de bolsa, como trader, não como somente estudando e olhando o gráfico. No caso do petróleo Brent, para quem não sabe, o petróleo Brent é aquele negociado na Bolsa de Londres, né? Mas ele é cotado em dólares americanos também. Eu enxergo aqui um ombro, cabeça a ombro, esse daqui já mais clássico, apesar de ter a reta pescoço inclinada, e me parece ter aqui um ombro, cabeça a ombro pequenininho, que seria um filhote desse grandão aqui. Quando você tem um padrão maior e um menor, isso reforça o padrão. Então ele está exatamente na neckline, caindo 1.09, se perder, tem mais espaço para cair, ok? Então vimos criptomoedas, DAX, Nasdaq, Dow Jones, S&P, petróleo. Agora vamos para os ativos domésticos. Como eu estou ficando velho, pessoal, eu tenho que ficar recapitulando, porque senão eu esqueço. Só que no dia a dia eu não esqueço quase de nada, porque eu tenho uma agendinha aqui que eu anoto tudo. Inclusive, hoje eu fui comprar algumas coisas para o estúdio novo que a gente está construindo, montando, e a primeira coisa que eu comprei foi aqueles blocos de notas que vendem. Aí eu não esqueço de quase nada, mas ontem eu esqueci da Vale. É a idade. 39 já nas costas, né? Então, de vez em quando a gente esquece de alguma coisa. Então, antes de falar do Ibovespa, eu separei algo aqui que eu acho que pode ser útil para vocês, né? Ontem nós tivemos o fluxo cambial. Em janeiro nós tivemos um fluxo cambial de mais de 8 bilhões positivo. Ontem, tem uma informação aqui que é importante, ó, que o fluxo financeiro em fevereiro, que é o que importa para nós, é o dinheiro estrangeiro que vem de fora, ele foi negativo em 4,816 bilhões. Em março, o fluxo financeiro, a gente teve dia 1º, aqui ele conta da semana passada, então é dia 1º e dia 2 de março, foi negativo em 1,416 bilhão, quer dizer, praticamente 1,5 bilhão só em março de fluxo negativo. Então essa queda, ela tem motivação. Ela tem motivação fundamentalista. O que a gente usa na metodologia Top Traders? Gráfico, fundamento e fluxo. Se você pegar a posição dos estrangeiros no índice futuro, não se esqueça o seguinte, ó, no dia 27 eles estavam vendidos em 30.253 contratos. No dia 28, 40.766. Dia 1º, 40.444. Dia 2, 41.489. Dia 5, 46.765. No dia 5, né, no dia 6, 50.622. E de ontem para hoje, 50.622 para menos 54.683. Quer dizer, eles praticamente dobraram desde o dia 27 a posição vendida no mercado futuro. Então é uma queda que outro dia um aluno escreveu para mim, ele disse que essa queda não tem fundamento porque os estrangeiros estão comprando e estão alocando o dinheiro aqui, que eu falo em queda, então o mercado acaba caindo. Falei, quem me dera. Eu sou pequenininho, uma agulha, um grão de areia numa praia. Não, o mercado está caindo porque os estrangeiros estão tirando dinheiro e estão vendendo índice. Falei, quem dera. Eu disse a ele, eu passei alguns dados para ele concretos, ele falou, pô, professor, você está certo.
Mas também podia estar errado, mas nesse caso estava certo. No caso do Ibovespa, pessoal, o que a gente percebe aqui, ó, esse martelo montado dia 2, ele foi totalmente anulado? Não, ele só vai ser anulado abaixo de 84 mil pontos. Mas essa estrela cadente de anteontem enfraquece muito ele, principalmente pela conjuntura. Tocou a linha de cima do canal e perdeu o topo anterior. O candle de ontem deixou dúvida, o de hoje já pende mais para a venda, né? Então esse candle de hoje já mostra que tem apetite vendedor e o mercado inclusive está fechando sobre a média de 21 e sobre a retração de 61,8 de Fibonacci. Então hoje a balança pendeu um pouquinho mais a favor da venda, mas não é nada que você fale, nossa, que venda, né? Apesar de nós estarmos vendidos. Sendo bem objetivo para vocês, aquele camarada mais técnico, mais protocolar, ele vai vender se perder 84 mil pontos no mercado à vista. 83.900, correto? No caso do BOVA11, que é um ativo, o Ibovespa a gente usa como benchmark, ele é uma referência, né? Como o DAX, como o S&P e outros que nós estudamos. Hoje ele geralmente tem sinais mais fidedignos, digamos assim. É um novo Marubozu. Então, esse candle de ontem que deixou dúvida, após o Marubozu que nós vimos na véspera, esse candle de hoje praticamente ele nega o de ontem e diz não. O vendedor realmente está dominando aqui o terreno e empurrou os preços para baixo. Porém, todavia, entretanto, ainda acima de 81,06 tem alguma memória compradora. Então o que eu acho aqui para o Ibovespa é que vai testar essa LTA que guiou os preços desde dezembro. O BOVA11, eu acho que vai testar a LTA. Seja por uma forma mais aguda no preço ou no tempo, né? Então eu acho que pelo menos esse fundo vai ser testado, 81,06. E falando do índice futuro que nós temos à venda, eu particularmente tenho o meu grupo, eu acho que vai testar também. Né? Esse candle de ontem ele enfraquece o candle de ontem, né? Mas assim, aquela venda vai vir abaixo de 84,555, que é onde o pessoal começa a virar robô, reprogramar estratégia para trabalhar no dia a dia. Então essa linha vai ser definitiva e a mínima de ontem e de hoje é na retração de 50% de Fibo, bem pertinho da mínima do dia 2, né? Um pouquinho acima. E vai ser um ponto complicado, né? Que você vai ter uma retração de Fibo e uma LTA bem perto uma da outra, só que abaixo da média de 21 favorece quem? A venda quando esses pontos forem testados. Certo? E aí vamos então para o dólar. O dólar é aquela história, pessoal, ele fez uma movimentação simétrica. Eu particularmente não entrei, que eu estou concentrado no índice, mas esse desdobramento favorece muito mais a compra. Ele formou o quarto ombro aqui certinho, negou a perda dessa LTA e está subindo. Então é uma situação, eu não sei até que ponto ele vai deslanchar na compra, mas a situação favorece muito mais a compra do que a venda no momento. Ok? Vamos falar dos destaques do pregão. Eu separei uma ação. Qual será a ação que vai ser destaque do... Uma delas vai ser Fibria, tá? Fibria e SUSB vão ser destaques do pregão, estão subindo. Elas têm, em alguns momentos, esse costume, digamos assim, de serem contracíclicas, mas qual será a ação que vai ser destaque do pregão junto com Fibria e SUSB, né? Eu nem vou falar agora, eu vou fazer SUSB e Fibria primeiro, depois a gente olha. E não faz parte do Ibovespa não, hein? Então, pessoal, a SUSB, eu comentava com vocês outro dia que as compras excelentes elas são na LTA, veio na região entre a LTA e a média. A compra boa foi aqui, ó. 3 motivos para ter comprado SUSB nessa região aqui. Topo anterior 21,43, média de 21, ainda tem essa região de topo aqui que consolida a região, se aproximou da LTA. Então, para mim, a compra já foi. A compra foi no 21,40, 21,50. Agora, eu não sei até que ponto vale a pena. Eu já não gosto de ativo esticado, ainda mais quando ele distancia de média. Agora, se romper a máxima, vai embora, é possível. Se eu tivesse comprado, eu manteria, mas não é uma ação que agora eu compraria. Agora, algo que reforça, que favorece muito a compra é o volume.
Houve reajuste, inclusive da celulose, então eu diria que o universo conspira a favor da compra em SUSB. Mas eu não sei se o melhor momento é agora, talvez já tenha passado. E Fibria é a mesma coisa. Né? A Fibria, a compra boa foi aqui, na média de 21. Nem chegou a se aproximar da LTA. E isso daqui é um mastro bandeira, né? Então tá rompendo aqui, indo embora com volume. Então o universo também conspira a favor de Fibria. Mas vocês sabem que eu particularmente não gosto e não compro ativo assim. Eu acho que eu nunca comprei uma ação, um rompimento, alguma coisa assim, com exceção de Ambev uma vez. Eu comprei, foi para um lado, foi para o outro, saí no 0 a 0. Acho que deu para tomar um suco com o lucro líquido. Ok? E agora, revelando o nosso destaque principal de hoje, JHSF3, também conhecida como a minha esposa na renda variável. Eu tenho ação, tenho bastante dela, um caminhão dela, meu médio é 2,9. Tem pessoas no meu grupo que tem médio a R$2, tem pessoas no meu grupo que tem médio a 2,30. Ok? O médio do meu grupo é 2,15, pelo que eu conversei com a galera. O meu é 2,9, mas tem muita gente com médio abaixo do meu, porque foi fazendo preço médio. Hoje ela está subindo, eu não achei nenhum motivo específico, além de expectativa pelo balanço, que não vai ser agora, inclusive. Se a gente olhar aqui, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui. Tem as 4 irmãs. O pessoal geralmente quando me escreve não chama exatamente de irmãs, chamam de um nome um pouco mais polêmicas à parte, ou brincadeiras à parte, né? Não são exatamente as 4 irmãs que o pessoal brinca, mas tem a Elbor, tá negociando agora 1,70, vai fechar aqui praticamente de lado. Tem a outra irmãzinha que é a TS, que é a Tecnisa. R$ 1,75 está caindo, e tem a PDG. Que está subindo 1,75, mas chegou a subir mais. A PDG chegou a bater hoje, é praticamente o mesmo preço da JHSF. Vamos fazer um estudo aqui, ó. A Tecnisa, vamos pensar juntos aqui. A Tecnisa negociou quase o mesmo volume aqui. 4 milhões e 100, negociou 3,700. A máxima foi 1,80, tá fechando 1,75. Isso daqui diz alguma coisa? Não. Aí, por exemplo, eu olho HBOR3. Os volumes delas foram altos hoje, acima da média. Negociou 5 milhões, chegou a bater 1,77, está fechando 1,70, diz alguma coisa? Não muito. Subiu no embalo também, mas nada consistente. A PDG-R3, ela chegou a negociar hoje a 2,9. Então tem alguma... a 8 milhões, então tem alguma coisa aqui no papel. Ou no setor. Agora, o que me chama a atenção é que a JHSF negociou com volume bem acima da média. Tudo bem, ela está longe da máxima que ela marcou, que é 1,98. Só que ela manteve a ponta compradora no controle, está fechando com 12,73% de alta. Então isso me diz que tem alguma coisa específica no papel e que as outras foram no embalo. Né? Sei lá, professor, o que tem no papel é que está descontada. Não sei. Né? O que eu posso te dizer é que ela fez um fundo duplo em 1,63, 1,64. Ela negou o rompimento da região importante de fundo em 1,74. Ela fechou acima da média de 21 e já nesse primeiro teste ela testou uma das linhas de tendência de baixa que guia o papel desde fevereiro de 2017. Qual que é a tendência? Na minha visão, continuidade da alta. Ok? Então, JHSF vive. Então falamos dos destaques. Vamos falar dos pedidos do YouTube, que eu faço
Sempre muito animado, com muito prazer, porque eu sei que é útil para vocês e você que está me assistindo é a nossa razão de ser. E eu esqueci de acender a luz aqui do escritório, escureceu. A sorte é que o meu teclado acende aqui, senão eu ia ter que parar. E parar, acender a luz e... Que nem outro dia que vieram aqui, deixaram a porta aberta, ficava batendo, aí eu tive que... Então, pessoal, o primeiro pedido que o pessoal fez aqui é Croton. Vocês sabem que o setor educacional ele está no meu radar para integrar minha próxima carteira, né? E Croton é uma das prediletas. Para quem assiste o meu programa, quando ela estava aqui em cima, falei, pessoal, Croton, quando ela chegar na região aqui deste fundo de agosto, perto de 14,50, eu começo a olhar para ela com interesse. Então eu começo a olhar para ela com interesse. Agora tem um negócio, abaixo do 14,81, ela vai continuar tendo pressão, mas ela começa a ficar interessante nesse patamar, é uma tendência clara de baixa, topos e fundos descendentes, né? Então tem muita gente, galera, que não se ligou ainda que em vários setores nós temos tendência de baixa, né? Então muitos setores já entraram em tendência de baixa. Então Croton é uma delas, nesse ponto começa a interessar. Uma outra ação que pediram também, que é do mesmo setor, né? É a Anima. Ela tem vou colocar uma aba de volume aqui. Ela tem uma tendência de alta plena. Fica a dúvida se esse é um processo de distribuição para cair talvez até 21,56 ou que se é simplesmente um descanso para dar continuidade ao movimento. Pelo desenho clássico não é um mastro bandeira e parece aqui um ombro, cabeça, ombro com segundo ombro aqui, mas ela não desenvolve. Quem está comprado, pessoal, stop abaixo dessa região de fundo aqui, 25,60, 25,64. Ok? Então, as ações educacionais são essas. Aí tem BTOW, Ecore e TPIS. Então, BTOW3. Aí na tela. Veio de uma movimentação muito forte, né? Fechou esse gap, que era algo previsível, nós tínhamos inclusive apontado. E deu um sinal de topo através de dois enforcados aqui. O volume de hoje nessa queda de... Se ela não tivesse na lista de pedidos, ela ia entrar como destaque, tá? Então, no caso dela, dá pra gente traçar uma LTA. E aí, quando tem uma LTA para guiar os negócios, pessoal, é muito simples. Abaixo da LTA vai cair mais, tocou a LTA, montou sombras. Começar a subir, ela volta para fazer um movimento ascendente de novo. Aí tem Ecore e TPIS. Ecore 3. Como eu falei para vocês, essas ações estão em tendência de baixa, então não existe nenhum... Ecore me interessa, assim como CCRO, sim, só que não agora, né? Porque elas não têm sinal ainda de virada. Eu sou talvez dos profissionais que formam alguma opinião no mercado, o que mais procura inflexão. Então outro dia eu encontrei o pessoal no Polishop, eu fui comprar um eletrônico lá com o meu filho vai fazer 19 anos, agora dia 19 de março, inclusive. O pessoal falou, professor, se nessas empresas aí de rodovia, tipo Ecore e CCRO, né? Se você que é conhecido por procurar as inflexões, tá falando que ainda não é o momento, então é porque não é mesmo. Não é que eu acho, pessoal. Por exemplo, a CCRO estacionou numa região, ela não reage, a média vai aproximando e tem perda de volume. Isso é muito complicado, apesar do gap, né? E a Ecore tem algo parecido, né? Ela tá numa região aqui de fundo, mas ela não reage, né? E quando começa a perder volume é complicado. Então até acho que elas têm os fundamentos legais e que elas vão subir, mas não agora. Aí TPIS para a gente passar para os ativos fixos.
Então a Tepis, que é a Triunfo, também teve esses boatos aí de Lava Jato, né? A JHSF teve também. Só que vários pares dela, aqueles que eu citei, não tiveram e estão no mesmo patamar. Então, acho que o efeito Lava Jato passou. A Tepis foi uma trairagem aqui, porque havia um triângulo. O triângulo foi rompido para cima. Olha que maluquice. Rompeu um triângulo grande para cima. No outro dia já abriu em gap aqui embaixo. Para que serve stop nesse caso? Se pula o stop. E aí, nesse dia que o pessoal pediu para estudar, falei, pessoal, antes de 2,50 aqui, a ação não vai nem esboçar a reação. Pois ela foi a 2,50 e passou batida. Então não tem nada, porque o 2,50 é um fundo de 2015 e de 2017. Então, por enquanto, 2015 não, 2050. 2.250, né? Então, por enquanto, nenhum sinal, baixo volume. Pior cenário é quando a ação faz esse tipo de movimento, ela desaba e perde volume. Aí é papel naquele primeiro momento ali, é para esquecer. Tá bom? Vamos só ver como é que fechou o Ibovespa aqui, né? Fechou um pouquinho acima do preço daquele momento que a gente estava falando. Estava 0,74, fechou a 0,60. O índice futuro... deixa eu ver se ele está... O índice futuro está em leilão. O último negócio, 85.570. Ele está aqui no leilão formando o preço. Deve fechar por aqui mesmo. Hoje um pregão favorável para os vendidos. Então vamos falar de Petro, Vale e Bancos. Inclusive Vale, né, que não falamos ontem. O petróleo, pessoal, caiu forte hoje. A Petrobras resistiu, só que ela não conseguiu passar o 21,85. Então isso favorece a venda, né, uma queda até o topo anterior 20,62, onde também está a média, e ela deve encontrar a LTA. Fala, pô, professor, mas como é que ela vai encontrar a LTA se ela fizer esse movimento? A LTA está aqui, só que ela vai desenhando assim, ó. Tá entendendo? Então quando ela tocar essa região aqui, talvez ela toque até a LTA acima do 20,62. Eu acho um cenário provável aí para ela para a semana que vem. E falando de Vale 3, ela um pregão de queda, né? O minério de ferro caiu por 4 sessões lá na China. Então ela fechou esse gap hoje, que era algo bastante previsível, e agora a gente vai ter a prova de fogo nessa LTB, provavelmente amanhã ou na segunda-feira. Só que a LTB tem que ser ajustada, porque houve pagamento de dividendos. Né? Então é um teste provável aí. Acho que a gente teria que baixar ela mais um pouquinho. Deixa eu traçar de novo aqui que está mais fácil. Então para Vale a tendência é a continuidade da baixa. Continuidade do movimento de baixa é o mais provável para os próximos dias, né? Eu particularmente acho que ela vem ou nessa região aqui de 40,60 por ali, ou 39,54. Mas eu acho que nesse ponto aqui vai ter briga, vai ser bem perto onde ela vai tocar essa LTB. Aí falando de bancos para a gente encerrar, BBS3. Aí ontem fica ali no setor leste, né? E aí eu encontrei... Nós fomos ao shopping, jantar lá no shopping, depois o trajeto até o estádio, ida, a gente encontrou talvez umas 10 pessoas na ida e na volta, que são pessoas que acompanham o trabalho, me cumprimentaram, alguns tiraram foto, e eu fico muito feliz aí com o carinho, foi muito legal. E quarta-feira contra o Deportivo Lara estaremos lá de novo, se Deus permitir. O Banco do Brasil, ele chegou a trabalhar em forte alta hoje, ou uma alta moderada, está fechando em leve alta. Enquanto acima de 43 é compra, abaixo é venda. Eu acho que ele vai perder e vai testar essa região aqui de 41,20. Eu acho porque nós temos um provável topo duplo, e dificilmente ele iria sustentar descolando dos outros bancos. Se nós avaliarmos aqui a movimentação, principalmente de Bradesco, ela já é uma movimentação francamente baixista. Existe um ombro, cabeça-ombro acionado,
com perda da média de 21 e de 5 que estavam justapostas, e de uma LTA, que é também a reta pescoço, e de uma região importante que é o 39,14. Então já existe um desenvolvimento de um processo de baixa em Bradesco. E se a gente observar em YouTube, tem um ombro cabeça a ombro de livro, que eu até guardei para fazer o material educativo depois, que é um ombro cabeça a ombro retinho. Ele foi acionado hoje? Na verdade, não. Nesse caso, nós temos uma LTA que foi, só que a reta pescoço dele está aqui embaixo na região de R$ 50,20. Mas tende a cair nos próximos dias. Ok? Então, pessoal, vamos ver como é que fechou o futuro aqui. 85,620, né? Baixa de 0,50. Então, eu queria novamente convidá-los a clicar. Eu vou deixar na descrição do vídeo a página da imersão técnica. Passeiem ali pela página, assistam o vídeo que eu gravei. Esse mesmo vídeo é aquele que está no cabeçalho ali do YouTube, no nosso canal. Aproveita para se inscrever para ver o cenário, para assistir a aula online gratuita. Vou deixar o link também. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E utilize a área de comentários ali para que todos nós possamos aprender juntos. Então, mais uma vez, o meu forte abraço, agradeço pela audiência, seguimos juntos e até amanhã no Radar, se Deus quiser. Valeu, pessoal!